saúdo a amada igreja na santa e gloriosa paz do Senhor. Vamos nos colocar de pé? Aleluia. Santo é o teu nome, aleluia. Aleluia, Jesus. Santo é o teu... Aleluia. Aleluia. Abra a tua Bíblia no Evangelho de Mateus. Aleluia. Mateus capítulo 8, versículo 5, que vai falar do centurião de Cafarnaum. Evangelho de Mateus capítulo 8, versículo 5 diz assim: E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe, dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entre debaixo do meu telhado, mas dizei somente uma palavra e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sobre autoridade, e tenho soldados a minhas ordens, e digo a este vai, e ele vai, e o outro vem, e ele vem, e ao meu criado fazer isso, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isto, e disse: os que seguiam, em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente, do Ocidente, assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai, e como creste, te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Amém? Santo é o teu nome, graças te damos, te louvamos e bendizemos o teu santo nome. Senhor, obrigado por essa noite, obrigado por esse culto direcionado a casais e famílias. Te pedimos, Senhor, meu Deus e meu Pai, nessa noite fria e chuvosa, o Senhor trouxe o teu povo, meu Deus e meu Pai, para te louvar, para te adorar. Te pedimos, meu Deus e meu Pai, porque cremos que o Senhor já preparou os nossos corações para receber a tua palavra. Agora eu te peço, Pai querido, Pai amado, fale conosco. Fale conosco, meu Deus e meu Pai, através da tua palavra. Pai querido, Pai amado, rendemos graças a ti, nos colocamos na palma das tuas mãos e te pedimos que no nome de Jesus, meu Deus e meu Pai, o Senhor possa falar conosco nessa noite para a glória do teu santo nome. Eu rendo graças a ti, Senhor, que não seja eu, mas o teu Santo Espírito. Eu já te louvo e te agradeço no nome de Jesus. Amém? Aqui está falando, irmãos, fala do centurião de Cafarnaum. Fala de um homem que ele tinha autoridade. E o interessante é que nós vamos ver nesse homem que exercia uma autoridade, a gente vai ver ele reconhecendo que a autoridade que estava sobre a vida dele era uma autoridade humana. E a autoridade que ele vê em Jesus era uma autoridade celestial, uma autoridade espiritual. E o interessante é que nós vamos ver esse centurião indo de encontro a Jesus e colocando diante de Jesus a sua necessidade. E a sua necessidade era a respeito de um servo dele, de um funcionário. E eu acredito que só isso já agradou o coração de Cristo, pelo fato de ver aquele homem, aquela autoridade, preocupado com o seu criado, que estava, porque fala que ele estava paralítico e atormentado. Então a gente vê que esse homem, ele estava enfermo no físico e enfermo espiritualmente também, porque se ele estava atormentado, ele também tinha problema no espiritual dele, no espírito dele, né? Porque nós sabemos que esse Deus a qual servimos, ele é poderoso para tocar no nosso corpo, na nossa alma e no nosso espírito. Porque ele fala que esse criado dele, ele estava paralítico e ele estava atormentado. E aí Jesus fala de imediato: eu irei contigo e darei saúde a esse homem.
E aí esse centurião, ele reconhece a autoridade de Cristo, ele reconhece a autoridade dele, que era uma autoridade humana, e ele reconhece que Jesus não era digno que entrasse na casa dele. E nós precisamos entender que nós precisamos reconhecer essa grandeza de Deus, essa misericórdia de Deus, reconhecer que nós estamos aqui porque Ele nos escolheu, porque Ele nos chamou, reconhecer Ele como criatura, como Criador, e cada um de nós como criatura, porque Ele é o Criador, nós somos criatura. E a gente vê esse centurião se desvaziando, né, dele mesmo, para reconhecer, porque quando ele vai a Jesus, ele vai em público, ele não vai para os cantos chamar Jesus para reconhecer aquela autoridade. E ele reconhece, ele fala, há em mim também uma autoridade, eu comando homens, eu digo para eles ir, eles vão, para ficar, eles ficam, mas a gente vê que ele mostra para Jesus que ele tem uma autoridade, que a autoridade que ele exerce, os homens que são responsáveis, ele obedece à ordem dele. Mas ele vê em Jesus uma autoridade, ele tem uma fé, esse centurião, que ele entende que não precisava Jesus ir até a sua casa. Ele fala que Jesus, liberando uma palavra, ele tinha certeza que o seu criado, ele seria curado. Então ele reconhece em Cristo uma autoridade a qual ele não tinha, porque se ele não reconhecesse essa autoridade, ele não precisava ir até Jesus. Ele mesmo podia ter exercido a autoridade dele, ter repreendido aquela enfermidade e aquele criado ficar curado. E é isso que nós precisamos reconhecer, reconhecer essa autoridade que está em Cristo. Ainda que tenha uma autoridade sobre as nossas vidas, a autoridade que o Senhor derramou sobre as nossas vidas não é no meu nome, é no nome de Jesus. Eu vou exercer essa autoridade, mas eu vou exercer no nome de Jesus, até porque o meu nome ele não vai salvar, ele não vai curar, ele não vai libertar, ele não vai fazer nada. Então eu preciso reconhecer que essa autoridade que o Senhor derramou sobre a minha vida é no nome dele, para que o milagre se cumpra, para que as promessas se cumpram, para que tudo aquilo que Deus tem liberado venha se cumprir, mas no nome dele. E nós precisamos reconhecer essa autoridade que está sobre Cristo, e a autoridade também que está sobre as nossas vidas, porque muitas das vezes, como eu já falei aqui, nós sabemos onde é o problema, nós detectamos onde está o problema, nós já sabemos o que a gente precisa fazer, só que nós não fazemos. Só que muitas das vezes nós preferirmos ficar brigando. Nós preferimos muitas das vezes ficar falando. E não exercemos a autoridade que Deus já derramou sobre a nossa vida no nome dele. Porque na maioria das vezes nós não queremos mexer naquela área. Nós não queremos, muitas das vezes, nos preocuparmos mais. Nós não queremos, muitas das vezes, ter mais problema do que já temos. Então a gente vai deixando as coisas correr frouxo. A gente vai deixando as coisas acontecer. E nós não exercemos a autoridade que Deus já derramou sobre as nossas vidas. Da mesma maneira que esse centurião entendeu que a autoridade que estava sobre a vida dele era uma autoridade humana, ele reconhece a autoridade de Cristo, mas ele mostra para Cristo que ele também tinha uma autoridade para dar ordem aos seus criados, para dar ordem àquele exército que ele comandava. Mas ele não tinha autoridade espiritual para repreender o mal, para repreender aquela enfermidade, para repreender aquela tormenta que aquele homem vivia. E nós precisamos reconhecer aquilo que está sobre a nossa vida, porque a gente sabe, a Bíblia diz que a quem muito é dado, se muito é cobrado. E a gente sabe que o Senhor ele nos escolhe, mas o Senhor também ele vai distribuindo os dons, o Senhor vai distribuindo talentos, e cada um precisa saber aquilo que Deus tem derramado sobre a tua vida para poder exercer. Não adianta a gente achar que a gente vai poder fazer
qualquer tipo de coisas se Deus não derramou, não delegou para cada um de nós. Porque senão não vai dar certo. Porque senão não vai fluir, não vai avançar. Então nós precisamos entender que vai chegar o tempo que Deus vai direcionando e colocando em nós, né, o desejo da gente exercer ministérios. E nós precisamos saber aquilo que Deus tem para aquilo que Deus tem nos chamado, para que a gente possa exercer, para que possa fluir, para que possa se cumprir o propósito de Deus. Porque aqui não precisou Jesus ir à casa dele. E a gente vê um homem de fé, e a gente tem uma dificuldade de termos fé. Porque a gente tem aquela fé momentânea, aquela fé que muitas das vezes a gente ouve a palavra, a gente ouve os louvores, a gente adora, a gente recebe muitas das vezes uma oração, a gente se alegra, mas é tudo momentâneo, porque depois a gente sai daqui, é como se tudo que a gente tivesse ouvido, recebido, caísse por terra, e a gente já se envolve de novo com as nossas preocupações humanas. Mas não, esse centurião, ele vai até Jesus e ele tem certeza, ele tem convicção, ele tem fé que Jesus não precisava ir para a casa dele. E ele ainda se coloca como criatura, porque ele fala, eu não sou digno. Ele entende que a humanidade dele, mesmo ele sendo um homem que exercia uma autoridade, ele fala, você não é digno de entrar na minha casa. Mas eu creio que basta uma só palavra para que o meu criado fique curado. Então Jesus, ele fica maravilhado porque ele vê fé nesse homem. Ele vê que é um homem que vai buscar socorro nele, mas que mostra que ele acredita. E nós temos muita dificuldade de acreditar. Na maioria das vezes, eu costumo dizer que é mais fácil a gente receber aquilo que é contrário, aquilo que é negativo, que a gente vai ouvindo a nosso respeito, do que aquilo que Deus já liberou. Porque quando a gente tem certeza que Deus liberou e a gente guarda dentro do nosso coração, a gente fica em paz. A gente não fica aflito, a gente não fica em desespero, a gente não vive amargurado, a gente não vive insatisfeito, não, a gente tem certeza que Deus já liberou, tem certeza que no tempo dele vai se cumprir, tem certeza que aquele que falou é fiel para cumprir, mas na maioria das vezes nós somos envolvidos com as demandas dos problemas, das lutas, das adversidades, que vai roubando, porque ele fala de uma fé, de um tamanho de um grão de mostarda. E o grão de mostarda é um grão muito mínimo. E ele fala que se nós tivermos essa fé do tamanho do grão de mostarda, nós vamos dar ordem para que o monte seja transportado de um lugar para o outro. E como que a gente vai exercer essa fé, ou buscar, ou encontrar, ou ter convicção que nós temos essa fé? Quando a gente vai entender que mesmo dentro de uma adversidade, ou de perseguições, ou de lutas, nós vamos ficar em paz. Porque nós temos certeza que tem um Deus que não perdeu o controle. Porque nós temos certeza que tem um Deus que é fiel. Porque nós temos certeza que nós temos um Deus, nós servimos um Deus que ele tem o de melhor. Que a palavra dele vai falar que os pensamentos dele são bons a nosso respeito. Mesmo nós sabendo de que maneira nós estamos vivendo ou conduzindo a nossa vida. Esse centurião, ele mostra fé para Jesus. Ele acredita. Ele não estava ali até Jesus falando algo que ele não tivesse certeza. Não precisa você ir, eu creio na palavra. Porque era um homem, eu acredito que ele já estava ouvindo os feitos de Jesus, os milagres que aconteciam. Muitas das vezes nós já vivenciamos os nossos milagres e a gente fica pensando assim, ele pôde me curar, mas ele não é poderoso para abrir uma porta. Ele pôde me libertar, como às vezes eu escuto pessoas falando, eu já não uso álcool, mas o palavrão continua. Deus não é Deus de metade. Deus, quando ele faz uma obra, ele faz por completo. Então, quando a gente verbaliza isso, é porque a gente permitiu ele entrar e fazer
em algumas áreas e outras áreas nós não permitimos que Ele faça. Não, eu quero isso para a minha vida. Eu quero que o Senhor me liberte disso, mas isso aqui ainda é o meu amuleto, ainda é minha bengala. Isso aqui eu ainda quero conduzir. Mas por quê? Porque nós não temos fé. Porque se eu vejo que esse Deus já me libertou de várias áreas, por que essa não? Por que essa continua? A culpa não é do Senhor. E nós vemos aqui nessa noite, o Senhor está falando de fé. Eu não sei qual é o tamanho da tua fé. Eu não sei aquilo que você tem aguardado, ou o que você já viveu, ou o que você tem vivido. O Senhor está falando nessa noite do homem que ele estava preocupado com alguém. Porque ele não foi para Jesus pedir algo que favorecesse a vida dele particular, ou alguém que fosse do sangue dele, não. Ele estava preocupado com o seu servo, com o seu criado. E ele vai até Jesus mostrando para Jesus que ele reconhecia a autoridade que estava sobre a vida de Jesus. Que a autoridade que estava sobre a vida dele era uma autoridade terrena. Não era uma autoridade celestial, espiritual, para ter poder de repreender aquela enfermidade e aquela tormenta que aquele homem vivia. Então a gente vê que há uma grande diferença, e isso ele chama a atenção de Jesus, porque ele fala que ele ainda não tinha visto em Israel alguém com uma fé tão grande como aquela. A atitude daquele homem, o comportamento daquele homem mostrou para ele que tinha um homem ali que foi até a ele, mas que tinha fé. Quantas das vezes nós deixamos as adversidades trazer incredulidade? Quantas das vezes nós preferimos, muitas das vezes, ficarmos nos martirizando, olhando só para a luta, para a adversidade, mas não recebendo aquilo que Deus liberou, aquilo que Deus já falou, aquilo que Deus está nos preparando para que a gente receba, aquilo que Ele está falando, que permanece de pé, que são as promessas deles na nossa vida. Nós precisamos buscar fé nesse Senhor, adorando a Ele, obedecendo a Ele, nos relacionando com Ele, sendo os íntimos dele, para que a gente tenha essa fé, para que a gente tenha paz, para que a adversidade, para que as lutas não venham fazer com que a gente venha sucumbir, ou morrer, ou deixarmos que a incredulidade fale mais alto. Porque nós vemos aqui um homem que ele era centurião. Nós vemos um homem que ele vive uma experiência com o Senhor em público, sem ter medo, sem se esconder, sem se preocupar com o que iriam dizer, porque muitas das vezes nós estamos ainda preocupados com o que vão pensar, com o que vão dizer. Nós estamos muitas das vezes preocupados se as pessoas estão caçoando do nosso Deus, ou muitas das vezes caçoando da fé que temos, ou caçoando da nossa caminhada. Não, nós precisamos ter esse Deus na nossa vida para que Ele desbanque tudo isso e a gente entenda e compreenda que nós estamos servindo a esse Senhor, na dependência desse Senhor, aguardando nele tanto as bênçãos espirituais, celestiais, como as terrenas também. Eu tenho dito, a palavra de Deus ela vai dizer que as bênçãos do Senhor, ela nos acompanharão, nos alcançará. E ela nos alcança, irmãos. É isso que a gente precisa ter certeza. Mas aí o que a gente vive também? Oscilando na fé. Tem dia que eu estou com muita fé, tem dia que eu não estou com fé nenhuma. Tem dia que eu estou crendo muito, tem dia que eu não estou acreditando em nada. Por que a gente não tem uma fé constante em Deus? Por que qualquer adversidade que venha, a gente já fica todo fora do contexto? Porque a gente não exerce. Porque a gente não tem. Porque qualquer situação rouba essa fé.
Porque qualquer adversidade que se apresenta desbanca o poder de Deus que está sobre as nossas vidas. E nós precisamos ser constantes, irmãos. Nós precisamos ser constantes na fé que temos. Nós precisamos ser constantes em oração. Nós precisamos ser constantes em relacionamento com esse Senhor. Para que a gente viva nesse tempo a qual nós estamos, terreno, mas crendo que tem um Deus que é fiel, crendo que tem um Deus que é poderoso, crendo que tem um Deus que ele não vai fazer nada pela metade, ele vai fazer a obra por completo. Mas aí eu preciso permitir com que ele faça. E Jesus fica maravilhado, e ele fala no meio dos discípulos e daquelas pessoas. Eu ainda não tinha visto um homem com tanta fé em Israel. Mas viu na vida do centurião, viu a preocupação do centurião. Quantas das vezes nós só estamos preocupados com aquilo que é nosso, com aquilo que diz respeito à nossa vida? Quantas das vezes nós não nos preocupamos com o próximo, nós não nos preocupamos com tudo que está acontecendo aí, até porque é lá fora que está acontecendo, na minha casa está tudo ajustado, está tudo bom, as coisas estão fluindo, estão acontecendo. Não se compadece. Nem para orar, porque ainda não é comigo, porque ainda não é na minha casa. Não, irmão, reino não é isso, evangelho não é isso, porque a gente vê um homem preocupado com o seu criado. E essa preocupação, eu acredito que era algo do coração dele, porque ele se dispõe. Porque quando Jesus está indo, entrando, chegando em Cafarnaum, ele não se esconde, ele mostra realmente que ele está preocupado e ele vai buscar naquele que tem, naquele que tinha poder, naquele que ele já tinha ouvido e estava ouvindo os milagres que ele operava. E ele entendeu que o que ele precisava, a autoridade que ele tinha, não iria resolver aquela situação. Mas ele vê uma oportunidade e ele reconhece aquela autoridade celestial, espiritual, e ele vai de encontro a Jesus. E é isso que precisamos, reconhecer essa autoridade, esse amor, essa graça, essa misericórdia que está em Jesus. E que ele já transferiu para cada um de nós através do Espírito Santo de Deus, mas sempre na dependência dele. Esperando nele, confiando nele, não é de braços cruzados, é saber o que eu preciso fazer. Esse centurião, ele falou, eu não vou ficar aqui, eu vou de encontro a ele. Nós estamos aqui nessa noite, eu louvo e glorifico, porque eu tenho visto nesse lugar as nossas famílias sendo guardadas. Eu tenho visto Deus dando escape, Deus dando livramento, Deus abrindo portas. Eu tenho visto nesse lugar Deus fazendo sinais e maravilhas, cumprindo aquilo que ele tem falado. E graças a Deus por isso. E graças a Deus que nós temos vivido uma novidade de vida, porque Deus ele tem se manifestado. Porque o fato de estarmos de pé, o fato de estarmos com saúde, porque a gente só entende que tem muitas pessoas enfermas quando você vai para o hospital, quando você vai visitar alguém. Nem se compara. Porque as pessoas não têm dimensão do que está acontecendo aí fora. Mas graças a Deus que nós estamos enxertados na videira. Graças a Deus que nós habitamos no esconderijo do Altíssimo. E Deus, ele tem nos guardado. Deus, ele tem sido misericordioso. Deus tem nos ensinado a exercer a minha fé. Porque a minha fé, ela tem que ser independente daquilo que eu possa estar vivendo. Se eu creio, eu vou ter que crer até o final, até ele voltar. Até a vinda dele, eu vou continuar crendo, eu vou continuar confiando. Claro, tem momentos que a gente está meio abalado, está entristecido, até porque nós somos humanos. Mas nós precisamos ser constantes naquilo que nós acreditamos, que é nessa palavra, que é no poder dele, é o que está sobre a nossa vida, a autoridade que ele derramou sobre a tua vida, para quando você presenciar, ou quando você estiver em algum tipo de situação, você saber direitinho aquilo que você precisa fazer. Porque na maioria das vezes é só para você orar, ou para você repreender, ou para você profetizar, porque as armas o Senhor já nos deu. Então é necessário que tenhamos fé.
É necessário que essa fé, ela venha aumentar, ela venha crescer, independente daquilo que eu possa estar vivendo, ou esperando, ou aguardando. Não, até porque eu preciso entender que essa fé, que essa autoridade é para ser instrumento não só para a minha vida, mas para a vida do outro também. Como esse homem, ele exerce esse amor mostrando o cuidado que ele tinha por esse seu criado, de ir até Jesus, de repente, né, se esvaziar, de não se preocupar. Eu sou um centurião, eu tenho uma autoridade com 100 homens que eu comando, que eu conduzo, e eu vou até a ele pedir uma cura? Não, ele reconhece a autoridade, reconhece o poder, reconhece a misericórdia, reconhece que ali estava a solução para ele. Graças a Deus, irmãos, a gente vem buscando solução para esse Senhor, mas depois a gente aprende a amar esse Senhor. A gente aprende a servir a esse Senhor. A gente aprende a amar o próximo também, a gente aprende a se preocupar com o próximo. Porque eu costumo dizer, se a gente ainda está naquele mundinho só de nós mesmos, é porque nós não tivemos um encontro com Deus. A gente não tem como mudar nada. Né? A gente escuta o ditado, uma andorinha só não faz verão. Mas eu posso ser uma intercessora por causas que me preocupam, que me incomodam, ainda que não seja na minha casa. Até porque o Deus que eu sirvo, ele tem poder, como ele tem tido, de liberar uma palavra a meu favor, a respeito da minha casa, a respeito da minha família, como ele tem feito. Mas não pode ser só isso. Eu não posso ser ainda individualista de estar só preocupado comigo mesmo, vendo tantas coisas acontecendo e não me disponibilizar de poder estar orando, pedindo para que Deus tenha misericórdia. Pedindo para que Deus visite famílias, como a gente pede aqui, casais, filhos, pessoas que estão em luto, pessoas que estão doentes, pessoas que estão sendo caluniadas, injustiçadas, porque tantas coisas que a gente vê. E a gente vê um centurião. E se eu te pergunto e me pergunto, será que você tem se preocupado com alguma outra coisa a não ser a sua vida particular? Ou os seus desejos, seus planos, aquele todo projeto que você já fez para si? Será que você tem entendido que é reino? Que não é individualista, que não pode ser egoísta, que a gente tem que aprender a dividir, que a gente tem que aprender a compartilhar, que a gente tem que aprender a dar, porque a Bíblia diz que se você dá, você vai receber. A palavra, ela vai nos ensinando, porque nós vemos aqui nessa noite um centurião que estava preocupado com a casa dele. Podia ser um filho dele, podia ser a esposa dele, podia ser alguém de sangue. Não, era um criado. Mas era um criado que morava, que convivia dentro da casa dele. Ele podia fazer vista grossa. É um criado. Mas não, aí a gente já vê porque que é um homem que tem um coração contrito, que é um homem que já pensa no próximo, que é um homem que ainda que fosse criado, ele estava preocupado. E quantas das vezes tem tantas pessoas à nossa volta e nós desdenhamos e nós não nos preocupamos porque a gente está tão envolvido com os nossos problemas. É tanto egoísmo, é tanto individualismo que a gente só fica pensando na gente, que a gente só se preocupa com a gente esquece que nós já estamos alicerçados na rocha, a gente esquece que a nossa família já está guardada. A gente esquece que já tem um Deus guardando aquele a quem nós amamos. E a gente continua preocupado só com a gente mesmo. Com aquilo que Deus prometeu, com aquilo que Deus falou, com aquilo que ainda não se cumpriu. E a gente esquece que reino não pode ser individualista e nem egoísta. Tem que ser um reino onde a gente olhe para algumas situações e a gente se compadece. E a gente ora pedindo a Deus misericórdia, uma mudança, uma transformação. Quando a gente fala de famílias, que a gente vê famílias sendo destruídas,
casamentos sendo destruídos, e muitas das vezes não é por falta de amor, não. Filhos perdidos, lares vivendo turbulência, crianças crescendo em lares que não têm uma estabilidade emocional, que quando começarem a adolescência vão ter problemas. É o que nós estamos vendo. E nós não nos preocupamos com isso. Nós não oramos por isso. Porque a luta não chegou na minha casa, porque minha casa está alicerçada em Deus, porque Deus tem cuidado. Não, irmão. Esse centurião, ele tinha 100 homens que ele dava ordem, mas ele olha para o criado dele e vê a necessidade daquele criado. Ele procura ajudar aquele criado, indo até Jesus. E quando Jesus, ele se prontifica em ir com ele, ele reconhece a autoridade. Eu também tenho uma autoridade. Eu também dou ordem. Eles obedecem. Não precisa o Senhor ir. Basta uma palavra. Irmão, basta uma palavra. Basta uma palavra. Não minha, mas de Cristo. Do Deus vivo, do Deus poderoso. Basta uma palavra. E o interessante é que quando ele quer liberar essa palavra, ele libera. E quando ele libera, é por isso que ele diz na palavra dele, agindo ele, quem impedirá? Porque essa palavra foi liberada por ele, ninguém vai impedir a palavra. Ela vai se cumprir. Ela vai ser liberada para se cumprir o propósito daquilo que foi liberado. E é isso que o Senhor está falando. Basta uma palavra. E que Ele possa, nessa noite, liberar uma palavra para a tua vida, para a tua casa, para as tuas necessidades. Mesmo sem eu saber, porque eu não preciso saber. Porque é isso que o Senhor está falando. Mas o Senhor também está mostrando um homem de fé. Está mostrando um homem que ele se preocupava com o próximo. Está mostrando um homem que reconhecia quem era Cristo. E quantas das vezes nós temos essa dificuldade? Porque a gente reconhece se está fluindo ou se está acontecendo. A gente não reconhece quando a coisa não está fluindo, quando a coisa não está acontecendo ou quando não está dando certo. A gente murmura, a gente questiona, a gente briga com Deus. Eu escuto às vezes pessoas falando, ai pastor, eu estou de mal com Deus. Como se Deus fosse deixar de ser Deus. Ele não vai deixar. Né? E é muita imaturidade. Porque muitas das vezes nós queremos pressionar a esse Deus. Né? Porque a gente escuta a gente falando, ah, porque eu botei Deus na parede. Irmãos, ele é santo, santo, santo. Nós somos criatura, ele é o Criador. Eu gosto de lidar com ele com toda a reverência, com todo o temor e tremor. Eu me relaciono a ele como criatura, reconhecendo que ele é o Criador. Sabe, reconhecendo uma autoridade, reconhecendo o poderio que está sobre a vida dele. Então, eu não posso tratar ele como se fosse meu amiguinho, não. Sabe aquela coisa da gente que tem filho, quando muitas das vezes os filhos acham que a gente virou amigo e que a gente não virou? E tem hora que a gente tem que colocar cada um no seu devido lugar? É assim que funciona. Então, cada um sabe o tipo de relacionamento que tem com Deus, mas mostra um homem que quando vê que ele está chegando em Cafarnaum, ele vai de encontro a ele. E ele pede a ele pelo seu criado. Ele pede uma cura. O que você precisa nessa noite? Eu não sei o que você precisa. Eu não sei quais são as suas necessidades. Eu não sei se você está aqui por alguém ou por você mesmo. Eu não sei se você precisa de uma cura para alguém ou para você mesma. Eu não sei quais são as suas necessidades, o que você precisa dele. Eu sei que ele está pronto, porque aqui quando o centurião vai, a Bíblia vai dizer que de imediato ele se prontifica de ir para a casa desse homem. E aí, nesse momento, eles começam a conversar. E ele vai falar para Jesus quem ele era. Que ele era um homem importante, que ele exercia uma autoridade. Mas ele também diz para Jesus, não precisa, Senhor ir. Eu não sou digno. A Bíblia diz que nós precisamos diminuir para que ele cresça. Descer para que ele seja exaltado. Quanto mais nós diminuirmos, ele vai crescer
E você também vai crescer, e você também vai avançar, e você também vai conquistar, e você também vai chegar aonde ele já determinou. Mas nós precisamos sempre nos colocarmos na dependência desse Senhor. Não importa a fase, não importa o patamar, não importa onde você já chegou. O importante é você reconhecer essa autoridade que está sobre ele, essa misericórdia que está sobre ele, esse poderio que está sobre ele. Porque isso é que faz toda a diferença. Diminuirmos para que ele cresça. Reconhecer que sem ele, como a Bíblia diz em João, sem ele nada podemos fazer. Porque quando a gente faz errado. Porque quando a gente continua fazendo do nosso jeito, a gente vai continuar fazendo errado. Enquanto não entendermos que precisamos deixar ele fazer do jeito dele. Ah, mas é difícil, porque a vontade dele não é a minha vontade, mas ele diz que a vontade dele é boa, é perfeita. É difícil às vezes. A Bíblia é muito difícil, ela é muito complexa para a gente entender. É por isso que a gente precisa pedir o Espírito Santo de Deus para abrir o nosso entendimento, para que a gente entenda o que ele está falando com cada um de nós. E nessa noite ele está falando de autoridade. Você tem exercido a tua autoridade? Porque você precisa exercer a tua autoridade quando você entende que você precisa começar a profetizar para a tua vida. Para os teus sonhos, para os teus planos. Está falando de uma autoridade. Uma autoridade, mas eu continuo entendendo que uma autoridade na dependência desse Deus, como eu disse. Tem uma autoridade sobre a minha vida, mas não é no meu nome. É no nome de Jesus Cristo. Eu te repreendo, eu te abençoo, eu te libero no nome de Jesus Cristo, não no meu nome. Uma autoridade. Está falando de fé. Está falando do amor ao próximo. Está falando da preocupação do outro. Está falando daquele que está próximo de você e que você está tão envolvida com as suas adversidades, com as suas preocupações, como se você não soubesse que ele continua te assistindo, você não tem olhado para alguém que possa estar do teu lado precisando de ajuda, precisando de socorro, precisando ouvir uma palavra que já tem sobre a tua vida. Então a gente vê que há uma diferença, porque aqui nós estamos aqui em sexta-feira buscando por casais e famílias. Deus tem sido fiel, Deus tem sido misericordioso, Deus tem abençoado. E o Senhor está falando nessa noite de um centurião que sai da sua casa, deixa uma necessidade, vai de encontro a Jesus, porque tinha um problema dentro da casa dele. Muitas das vezes o problema está instalado dentro de nós, na nossa casa espiritual, e dentro da nossa casa secular também. São vários problemas, mas tem um Deus que ele é organizado, que ele é poderoso. Quantas das vezes o Senhor não me usa para pessoas para falar, tá uma bagunça, mas eu vou colocar tudo em ordem. E ele coloca, irmãos. A gente só precisa permitir. Porque aqui tinha uma necessidade dentro de uma casa. Dentro de uma casa que tinha alguém que tinha uma autoridade. Mas que entende que a autoridade que ele tinha não iria resolver aquele problema. A autoridade que ele tinha não era espiritual. Então ele não poderia resolver. Aí ele vai naquele que pode. Nós estamos aqui adorando aquele que pode. E ele pode. E ele faz. E é isso que eu quero que você entenda. Ele faz, mas ele faz no tempo dele. O importante é você continuar crendo que ele faz. O importante é você entender, não, eu estou vivo, eu estou de pé. Ele faz. Ele pode fazer. Eu não sei o que ele prometeu. Eu sei que o que ele tem dito, ele tem cumprido. Eu não sei o que ele te prometeu, eu não sei o que você quer. Eu sei que essa palavra ela é poderosa para nos despertar, para confrontar, para a gente entender se a gente ainda está só naquele mundinho, né, de resolver os nossos problemas. De querer que o Senhor cumpra as promessas dele. Claro que todos nós queremos. Mas aí eu te pergunto e me pergunto, e o que nós vamos fazer? Resolveu o teu problema, fez o teu milagre, cumpriu a promessa. O que nós vamos fazer com tudo isso? Porque dá para a gente fazer muitas coisas, irmãos. Querer servir esse Senhor, querer ser fiel a esse Senhor.
querer estar envolvida e entender o que é reino. O que é reino? Aí sim a gente vai avançar, aí sim a gente vai crescer, aí a gente vai entender o que Jesus está falando através dessa palavra. Ele falou, basta uma palavra, que nessa noite, que o Senhor possa liberar uma palavra para a tua vida, para a área que você está necessitando, ou para que alguém que esteja necessitando. Que essa palavra possa ser liberada por Ele. Até porque eu entendo que nessa noite, como todas as noites que nós estamos aqui reunidos, Ele sabe quem estaria aqui. Ele não está falando para quem não está aqui, não, para quem não veio, não. Ele está falando para nós que estamos aqui e para quem vai assistir essa palavra depois. Então receba essa palavra. Seja um homem ou uma mulher de fé. Creia naquilo que Ele já lhe prometeu. Mas também eu acredito que o Senhor está nos despertando para que a gente também faça o movimento que eu preciso fazer. Sair do meu mundinho da individualidade ou do egoísmo e querer olhar numa amplitude para ver outras coisas, para poder entender o que é reino, para glorificar o nome do Senhor. Que nessa noite, fria, chuvosa, Deus te abençoe. Deus não precisa ir. Ele libera a palavra. E a palavra se cumpre. Que nessa noite, Ele possa liberar uma palavra que vá de encontro ao teu coração. E que você venha se aquietar. Que você venha se acalmar. Que você venha se alegrar. Que você venha ter paz, que você venha dormir, que você possa ter convicção que Ele está te assistindo, que você possa ter certeza que Ele tudo sabe, tudo vê, tudo ouve, que é o que Ele diz na palavra, que você não é órfão, que você tem um Deus que sabe de todas as coisas, que sabe da sua necessidade, que te trouxe aqui nessa noite chuvosa para falar a respeito dessa palavra dessa noite, para falar que tem uma autoridade sobre a tua vida, que você pode sim exercer essa autoridade, que você pode sim exercer essa autoridade com a fé, ainda que você fale, é pequena, ela é mínima, o Senhor não está preocupado com isso. O Senhor quer ter certeza que você tem fé, de você profetizar, de você exercer a sua autoridade, de você fazer aquilo que cabe a você, porque o que cabe a Ele, Ele vai continuar fazendo. Ele ficou maravilhado, que Deus possa olhar para cada um de nós e possa se maravilhar com a fé que nós temos, com a nossa trajetória, com a nossa caminhada, com a nossa renúncia, com a nossa obediência, com o propósito a qual o Senhor tem colocado dentro de nós. Vamos nos colocar de pé? Aleluia. Tu és santo, Senhor. Tu és poderoso. Que nessa noite, Espírito Santo de Deus, da mesma maneira que o Senhor falou com aquele homem, que o Senhor se maravilhou com a fé daquele homem, que aquele homem foi para sua casa, sem que o Senhor precisasse ir naquele lugar. Meu Deus e meu Pai, libera uma palavra para os teus filhos nessa noite. Dá sinais para os teus filhos, porque a tua palavra diz que os sinais seguirão aos que crerem. Se seus filhos chegaram aqui nessa noite, é porque eles têm acreditado nessa palavra. E eu te peço nessa noite, Espírito Santo de Deus, se tem alguém aqui aflito, entristecido, abatido, cansado, o Senhor diz na tua palavra que o Senhor renova nossas forças, que o Senhor dá força ao cansado, meu Deus e meu Pai. E eu te peço nessa noite que no nome de Jesus, eu não sei quais são os tipos de adversidade. Eu não sei se a espera está trazendo um desgaste, um cansaço, um desânimo. Eu sei que tem um Deus nesse lugar, que tem operado sinais e maravilhas. E é no teu nome, meu Deus e meu Pai, que eu te peço, abençoe teus filhos. Libera uma palavra para os teus filhos, meu Deus e meu Pai. Vai de encontro às necessidades deles, meu Deus e meu Pai. O Senhor pode, meu Deus e meu Pai, nessa noite ainda operar o milagre. O Senhor pode nessa noite ainda liberar uma palavra a respeito das minhas necessidades, das minhas adversidades, das minhas causas, Pai querido, Pai amado. Nós somos dependentes do Senhor.
Eu creio de todo o meu coração que o Senhor é Deus vivo, poderoso e soberano. Eu creio em tudo aquilo que o Senhor fala. Eu não tenho dúvida, meu Deus e meu Pai, independente daquilo que eu possa estar esperando, independente daquilo que ainda não se cumpriu, eu continuo tendo certeza e convicção de fé de quem o Senhor é, o Deus vivo, o Deus poderoso. Um Deus que já escreveu o nosso nome no livro da vida. Um Deus que tem nos sarado por dentro e por fora. Um Deus que tem nos dado água e que tem jorrado rios de águas vivas. Um Deus que tem nos aquietado. Um Deus que tem, meu Deus e meu Pai, trabalhado em nós de uma maneira linda e tremenda. Um Deus que tem feito, meu Deus e meu Pai, uma obra de libertação em cada um de nós. Pai querido, Pai amado, eu rendo graças a Ti, eu Te louvo e Te glorifico. Nessa noite eu quero repreender, meu Deus e meu Pai, no Teu nome, todo mal, toda seta, todo dardo, toda investida, todo impedimento, toda barreira, toda muralha, toda incredulidade do inferno, eu Te repreendo na autoridade do nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, eu Te peço nessa noite que no nome de Jesus manifesta a Tua graça, a Tua glória. Eu creio que chegamos aqui, meu Deus e meu Pai, não sairemos de mãos vazias. Eu creio, meu Deus e meu Pai, que o Senhor continuará nos sustentando, nos colocando de pé, nos motivando, meu Deus e meu Pai, nos ensinando através da Tua palavra a respeito do Teu reino. Pai querido, Pai amado, visita os lares aqui representados, visita as necessidades, visita a vida profissional, visita a vida sentimental, visita o financeiro, visita a saúde, meu Deus e meu Pai, nos toca no corpo, na alma e no espírito. Senhor, as nossas emoções, meu Senhor da glória, sara a nossa alma, sara o nosso espírito, sara o nosso físico. Pai querido, Pai amado, que no nome de Jesus, que nessa noite o Senhor pode trocar as nossas vestes, trocar a nossa armadura. O Senhor pode tudo em nossas vidas. Nós damos liberdade para o Senhor agir, meu Deus e meu Pai, segundo o Teu querer e a Tua vontade. Pai querido, Pai amado, eu Te peço que no nome de Jesus, que todas as armadilhas, ciladas e forcas e covas, o Senhor possa repreender na autoridade do nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, tudo que for impedimento, tudo que for barreira, tudo que for muralha, joga por terra, Pai querido, Pai amado. Há poder no Teu nome, e é no Teu nome que nós clamamos nessa noite. Pai querido, Pai amado, eu Te peço que no nome de Jesus, Deus de livramento, Deus de escape, aonde tiver uma armadilha, aonde tiver uma cilada, aonde tiver um dardo inflamado, Pai querido, Pai amado, repreende nessa noite, no nome de Jesus. Nos reveste do alto da cabeça à planta do pé. Oh, Espírito Santo de Deus, vai queimando todo o mal, vai queimando a inveja, vai queimando o olho grande, vai queimando as feitiçarias, vai queimando as rezas, vai queimando os pensamentos contrários. Oh, a Tua palavra diz que nenhuma arma preparada contra nós prevalecerá. Aonde tiver uma cilada, uma armadilha, visita o trabalho dos Teus filhos, repreende todo o mal, repreende a contenda, a fofoca, repreende a mentira, repreende o engano. Aonde tiver um engano, aonde tiver um espírito de farsa, de mentira, aonde tiver um espírito de falsidade, joga por terra, Pai querido, Pai amado. Abençoe Teus filhos, prospera os Teus filhos, manifesta a Tua graça na autoridade do Teu nome. Eu repreendo todo o mal nessa noite. Eu repreendo toda inquietude, toda falta de paz, toda falta de alegria. Eu repreendo, meu Deus e meu Pai, os conflitos internos, todo conflito interno, todo sugestionamento, todas essas palavras contrárias de fracasso, de derrota, todas essas palavras que têm tentado roubar a nossa alegria, que têm tentado trazer uma baixa estima, eu Te repreendo nessa noite. Pai querido, Pai amado, que nessa noite o Senhor nos lave do alto da nossa cabeça à planta do nosso pé. Nos dê vestes novas, nos dê armadura novas,
Nos dê, meu Deus e meu Pai, domínio, mansidão, longanimidade, frutos do Teu Santo Espírito, que nessa noite, Orecala Suricantarabalabaché, Reba Suricantaras, Reba Suricantarébias, Rebandara Suricantarai, onde tiver um demônio alojado, escondido, eu repreendo na autoridade do nome de Jesus, bate em retirada. Meu Senhor da glória, abençoe teus filhos nessa noite. Fale ao coração dos teus filhos. Aquele centurião viveu um milagre dentro da sua casa e não precisou o Senhor ir com ele, bastou uma só palavra. Aquele centurião era um homem de fé. Senhor, se chegamos aqui nessa noite sem fé, que o Senhor venha, meu Deus e meu Pai, porque a Tua palavra diz que se não tivermos fé para pedirmos ao Senhor, e eu te peço nessa noite, meu Deus e meu Pai, aumenta a nossa fé. Acrescenta fé em nós, Pai querido, Pai amado, para que possamos, meu Deus e meu Pai, olhar somente para Ti, o autor e consumador da nossa fé, não para as adversidades, não para essas lutas, não para essas calúnias, perseguições, injustiças. Meu Senhor da glória, maior é o Senhor do que toda adversidade, toda espera, toda injustiça, todo levante, toda adversidade. Joga por terra nessa noite e nos abençoe no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aleluia.